Olá, meus amigos do Atos Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje um episódio muito massa, né? Só por esse bordão você já deve imaginar quem está aqui conosco hoje. É um convidado inédito que há algum tempo nós estamos tentando trazer, mas o homem é solicitadíssimo, né? Hoje pelo Brasil todo. Ele está peregrinando, é um sacerdote aqui da nossa Arquidiocese de Fortaleza e já já a gente vai mostrar o rosto dele e também dizer o seu nome. Mas você já sabe dizer quem é, né? É massa. Gente, falamos em nome aqui dos nossos patrocinadores, Normatel Home Center, tudo para você construir ou reformar. QR Code está aí na tela para você ser linkado, catapultado diretamente para o Instagram da Normatel, onde você confere todas as ofertas, promoções, endereços das lojas, sempre lojas confortáveis, com amplo estacionamento, tá? E todas as marcas, as melhores marcas, né? As melhores marcas de melhores qualidades, com o melhor preço para você construir ou reformar, tá bom? Então, Normatel Home Center, segue aí a Normatel, que é parceiro aqui do Atos Podcast. Divina Comida tem aquele self-service gostosíssimo, com aquele gostinho de comida caseira, um sabor divino, né? E também você pode se deliciar com as vastas opções do à la carte e também à noite aquele rodízio de massas e pizzas, para o qual daqui a pouco nós iremos, né, Matheus, ao término da gravação deste podcast. Né? E também um espaço climatizado para você fazer pequenos eventos, tá? Então, Divina Comida é uma excelente opção gastronômica aqui na nossa cidade de Fortaleza, tá? Segue aí o Divina Comida, onde você também pode fazer os seus pedidos no delivery. Outro apoiador aqui do Atos Podcast, Felipe Rabelo Imóveis. Se você quer adquirir um novo imóvel ou você quer colocar o seu imóvel à venda, Felipe Rabelo tem a melhor solução para você fazer um negócio juridicamente perfeito. Felipe Rabelo Imóveis vai pegar na sua mão do início ao fim e vai te guiar para você fazer um grande negócio. Entre em contato aí pelo QR Code que está na tela, diz que foi pelo Atos que você tomou conhecimento e você será muito bem atendido, uma equipe fantástica para lhe atender, tá bom? Bezerra Oliveira é uma empresa genuinamente cearense, solução completa para motopeças, autopeças e também automação industrial, tá? Bezerra Oliveira é outro parceiro aqui do Atos Podcast e está com a gente aí, tá bom, gente? Tá aí o QR Code na tela. Também segue a Bezerra Oliveira. Todos esses são pessoas /empresas, né? Empresas, a gente sabe, por trás delas existem pessoas. E essas pessoas tomam decisões. E os comandantes dessas empresas, as quais eu citei agora há pouco, tomaram a decisão de apoiar esse nosso apostolado. Então, essas pessoas merecem que você siga, que você reze por elas, que são empresas que apoiam iniciativas como esta, de evangelização, tá bom? Forte abraço para toda essa turma aí que apoia a gente aqui no Atos Podcast. Meus amigos, por fim, nós queremos falar para vocês que a Faculdade Católica de Fortaleza está lançando um curso de pós-graduação em Doutrina Social da Igreja, coordenado pelo nosso querido amigo Padre Deusimar Andrade. Tá? A gente vai estar na descrição aqui desse vídeo, vai estar na descrição aqui no YouTube. Você acessa o link para você tirar todas as dúvidas, as informações e você se inscrever nessa super pós-graduação em Doutrina Social da Igreja, um tema tão relevante, importantíssimo para qualquer católico, e ainda mais se você é uma liderança dentro da igreja ou na sociedade civil, um político, né, e quer se embasar, né, aprofundar nos conhecimentos ligados à doutrina social da igreja. Tá certo? Então, clica aí no link que está na descrição e saiba tudo sobre esse super curso, essa pós-graduação. Forte abraço para o nosso irmão Padre Deusimar Andrade, que é o coordenador desse curso, tá bom? É isso aí, Matheus, nosso diretor, ok? Podemos anunciar o nosso convidado? Pronto. Estamos aqui hoje, minha gente, seguidores do Atos, com ele, que é massa, Padre Josileudo Queiroz, né, Padre? Queiroz, Padre Josileudo Queiroz. Seja bem-vindo, Padre. Valeu, Neto, valeu podcast, Atos Podcast. Atos Podcast. É uma alegria estar aqui, até que fim, né? Até que enfim, deu certo. Deu certo. Quando Deus quer, tempo né? De... Tempo de Deus.
No time de Deus. Não adianta a gente querer apressar os bois, né? Não. Tudo Deus sabe o momento certo. É isso aí. A hora e o dia. A hora e o dia. Né? Padre, a gente estava conversando aqui nos bastidores, minha gente, que vocês sabem que o Padre Josleudo já participou aí de vários podcasts aí pelo Brasil, né? Inclusive podcasts já de um alcance nacional. E aí a gente estava conversando aqui, né, Padre? O que então a gente poderia conversar, temas que a gente poderia trazer aí, que de repente o Padre não abordou ainda, ou algo que você gostaria de ouvir. E a gente sabe, Padre, que tem aqueles temas sensíveis que tocam diretamente a vida do católico, a vida da pessoa, né? Porque a gente sabe que a doutrina da igreja, o magistério da igreja... E aí, gente, eu estou aqui diante de um canonista, né? O homem é doutor. Então, Padre, se eu falar alguma besteira, o senhor me corrija. já peço escusas desde já, né? Mas a gente sabe que a doutrina, o magistério da igreja, ele precisa ali ir na vida cotidiana, né? Na vida da pessoa. O fiel católico, o filho de Deus, né? O povo de Deus, ele quer que os seus anseios, né? Quer ver os seus anseios, a sede de Deus, ele quer saciar, ele quer que as suas questões inerentes à sua vida, né? Porque a gente nasce, né? Aí a gente tem... É para ter, pelo menos... Os porquês da vida. Os porquês da vida. E aí a gente é para ter uma família. Uhum. Nem sempre, infelizmente, tem gente que nasce numa família desestruturada. Uhum. Aí vem a realidade dos divórcios. Aí vem a realidade de crianças que são abusadas. Aí tem crianças que, graças a Deus, têm acesso a uma educação de qualidade. Já outras não têm. Uhum. Tem crianças que nascem numa família estruturada, pelo menos os pais não são separados. E tem até uma boa condição financeira. Mas aí os pais trabalham demais. E aí, às vezes, quem educa os filhos é a babá e a tela. E aí vai andando mais um pouquinho, chega na adolescência, o adolescente está ali perdido, um monte de questionamento. E aí vem a questão de vocação. Aí no adulto tem o negócio quebra, não dá certo, casa, não casa, casou, às vezes está passando por crises. Aí tem filhos, às vezes tem um filho com uma doença. Enfim, a vida é muito complexa, né, Padre? E as pessoas buscam respostas. E aí as pessoas batem as portas da igreja, e ainda mais a igreja católica, né? Por tudo que a igreja católica é milenar do jeito que é. Sim. Eu estou fazendo esse preâmbulo todo para jogar a bola para o senhor, e aí o senhor vai dominar, tá certo? As pessoas querem bater a porta da igreja e sentir uma segurança. E sentir ali, aqui eu encontrei a paz que eu esperava. Aqui eu encontrei a resposta, se não que calou no meu coração, mas que me deu ali um norte, para que eu entenda a realidade da minha vida. É mais ou menos assim, Padre? E por que batem a porta da igreja? Porque a igreja é sua casa. A igreja é sua mãe. A igreja é ainda a resposta para muitas pessoas, para muitas famílias. Então, quando essas pessoas buscam a igreja, é porque elas acreditam que ali elas vão encontrar, pelo menos, algo que amenize a sua fome, a sua sede de vida, de alegria, de realização plena. E a igreja ela faz esse papel há muitos séculos, né? A igreja sempre procura estar cuidando dos seus filhos pelo mundo afora, né? Isso. Não é à toa que a gente sabe que a igreja tem aí, no mundo afora, não sei quantos hospitais, orfanatos, isso, creches, não é? Casas de idosos. Por quê? Porque a igreja ela tem esse aspecto do cuidar, não é? No entanto, as inquietações humanas, que você elencou algumas, elas sempre estarão presentes. Sempre. Não é porque você é bem sucedido na vida financeira, por exemplo, que você não vai ter inquietude. Não é porque você não tem uma família estruturada que você não vai passar por problemas. Então, essas realidades, elas sempre nos acompanharão. No entanto, quando alguém busca na fé, na religião, na igreja, uma aproximação, elas se sentem mais confortadas.
Sim. Entende? Por quê? Porque elas recebem, de fato, um amparo, uma orientação, uma ajuda, mas elas sabem que sempre vão enfrentar desafios na vida, né? Sim. O ser humano é um sujeito de desafios. É. Né? Não só nas questões que você elencou, familiares ou E sociais, tantas outras. mas inclusive na própria espiritualidade. Exato. Não é? Exatamente. Ele sempre vai estar enfrentando desafios. Hoje alguém disse para mim, Padre, eu estou vivendo uma luta interna entre a minha razão e o meu coração, que eu considero uma luta espiritual. Aí a pessoa falando os detalhes, né? Aí disse assim, é muito isso. Não é? Você se depara consigo mesmo ou com situações que você precisa tomar uma decisão ou buscar algo que resolva aquele momento ou aquela situação, não é? Então, a igreja, apesar de muita gente não aceitar ou não concordar ou criticar, mas a igreja ainda não é? Uma opção para quem busca respostas, não é? Ou então uma orientação, ou então um acolhimento, Sim. não é? E Sim. sempre vão encontrar. Agora sim, padre, a gente vê... É claro que a gente não vive mais na cristandade, né? Não. Isso é óbvio. E parece que até alguns irmãos nossos de dentro da igreja parecem crer que a gente ainda vive na cristandade. Mas não é, a gente vive num mundo que está aí, cada vez mais plural. Nosso mundo, é o nosso mundo. Plural, né? É. O que acontece? Às vezes, o católico, falando aqui do católico, né? Ele bate a porta da igreja, buscando respostas espirituais para os seus anseios, mas às vezes escuta algo que ele não esperava ouvir. E isso pode afastar o católico. Aí a gente vem e traz à luz a encíclica, salvo engano, a encíclica de Bento XVI, Deus Caritas Est, né? Sim. Ou a caridade no amor, né? Mas Deus é amor. Deus é amor, né? E que ele refletia sobre isso, né? A questão da caridade e do amor. A igreja, os pastores da igreja, né? Eu sou um pastor, precisa acolher com caridade, mas sem abrir mão da verdade. Como fazer isso, padre? Olha, a primeira parte é o acolhimento. Sempre, né? Sempre. Você nunca pode dar o direcionamento se primeiro você não trazer para perto. Não é? Jesus fazia isso e ele nos manda fazer isso. Porque as pessoas que chegam, elas chegam como elas são ou como elas estão. Feridas, sofridas, com as suas inquietações, com seus questionamentos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber acolher. Acolher a pessoa que vem. Na verdade, o Papa Francisco vai até um pouco mais além, né? Ele diz que a gente tem que ir ao encontro delas. Isso. Não é nem esperar elas virem, mas ir ao encontro dessas pessoas. Sair de dentro dos muros, Perfeito. não é? Furar nossas bolhas para ir ao encontro das pessoas sem ter medo de se encontrar com as pessoas como elas estão, como elas são. A partir dessa acolhida, a partir desse encontro, Jesus sempre tem algo para oferecer. Não é a gente, não sou eu, não é você, é Ele. E a gente deve permitir que Ele alcance, através do nosso ministério, do nosso carisma, da nossa vida, a vida daquela pessoa. Não é o padre, não é você, não é Cristo. É Ele que vai, através da igreja e dos pastores da igreja, ao acolhimento, ao encontro das pessoas. E aí ele tem algo para fazer na vida daquela pessoa. Talvez a pessoa esteja lá, eu estou aqui porque eu não tenho, sei lá, não tenho sentido na minha vida. Então ela está buscando o sentido da vida dela. Só que Cristo nunca dá somente aquilo que a gente busca. Entende, Neto? Ele sempre faz a obra maior, ele faz a obra por completo. Ele vai te dar o que você queria, mas não vai te dar só o que você queria. Porque o que você queria talvez seja uma partícula do todo que ele está realizando na sua vida. Então, a igreja ela não vai dar para nós aquilo que não for de Cristo. Não vai.
Ela só vai nos dar aquilo que Cristo nos dá, não é? Porque é dele. A igreja é dele. Então, ide, pregai, ide, anunciai, ide a todas as pessoas, é porque é ele quem vai através da igreja. Então, quando você acolhe, quando você vai ao encontro das pessoas do jeito que elas são, devemos sempre lembrar disso. Quem vai realizar uma obra nova, uma mudança, uma transformação na vida daquela pessoa, não sou eu. É Cristo. É o Espírito Santo. Nós somos apenas o quê? Canais ou instrumentos. E às vezes a gente, ao invés de ajudar a fazer, atrapalhar. Porque a gente quer que a pessoa seja aquilo que a gente quer. Não é? Não, mas a pessoa está no erro. A pessoa está... É verdade. Dá o tempo. Deixa Deus alcançá-la. Cabe a nós sermos colaboradores de Cristo. Eu tenho muito medo, só para concluir, Neto, eu tenho muito medo daquelas maneiras de pregações onde se torna muito relevante a santidade de uma maneira que parece que a pessoa não é humana. A santidade, ela pressupõe a humanidade. Ninguém chega a ser santo se não for 100% humano. E a pessoa, para ser santo, ela parte daquilo que ela é. Ela é um ser contingente, ela é um ser vulnerável, ela é um ser carismático. Quando eu falo carismático, no sentido dos dons que ela recebe, dos talentos, ela é uma pessoa social, ela é uma pessoa que tem família, ela é uma pessoa que tem suas próprias limitações, suas crises. Entende? Então a gente não pode chegar falando de santidade sem primeiro entender quem é a pessoa. Porque a santidade, ela passa por aí. Então eu fico muito receoso quando se prega muito a santidade, e a gente tem que pregar a santidade, claro. Mas desencarnada Sim. da realidade humana de cada pessoa. Entendi. Não é? Quando a palavra de Deus diz, sede santos como vosso Pai do céu é santo, o que é que está querendo dizer? Que a santidade, ela é uma via de Deus. Ninguém sobe, né? É ele quem desce. E ele vai ao encontro de cada pessoa. Ele vai como que, né, as veias da gente, que são interligadas, elas vão conduzindo sangue para que todo o nosso corpo tenha vida. Sim. Assim é a santidade. A santidade, ela trabalha em todas as áreas da vida da pessoa. Então, quando vem alguém do jeito que é, ou do jeito que está, o acolhimento é a base, é o necessário. Isso. Se não acolhermos, se não compreendermos, se não termos o trabalho de entender a realidade das pessoas, a gente nunca vai conseguir ser para elas um meio, um canal, um instrumento de Deus, que nos quer santos. Sim. Entendeu? Sem dúvida. E após esse acolhimento, qual seria, na visão do senhor, qual deveria ser a conduta? Então, né? aquilo que eu já falei. Quando a gente acolhe e deixa Deus conduzir através daquilo que a igreja nos oferece, os sacramentos, a intimidade com Deus, a vida de oração, reflexão com a palavra, encontro fraterno com os irmãos, a própria pessoa que se sentiu acolhida, ela vai começar a responder. Sim. Não é, a xícara aqui é o acolhimento. Esse copo maior é a santidade. Para que alguém chegue santo, tem que mergulhar tudo isso dentro da santidade. Sim. Isso é trabalho da igreja. Sim. Isso é trabalho do Espírito Santo. Por isso a gente favorece os meios. Através do quê? Da acolhida. Aquilo que a gente vai permitir que a pessoa viva, é Deus quem vai conduzindo, através da igreja. Um ministério, uma pastoral, um grupo, pessoas, né, individuais. Eu me lembro muito bem de quando eu era coordenador de um grupo de oração, antes de entrar no seminário, e nós tínhamos 33 pessoas no grupo, não é? E o grupo era dia de sábado. É um grupo da oração da Renovação Carismática. Certo. Eu bebi da Renovação Carismática e agradeço muito. Sim. Muito mesmo.
Era todo sábado, às 19 horas. Tínhamos 33 membros. Não era muito fácil a comunicação, né? Eu já tenho... Não tinha um WhatsApp? Não tinha WhatsApp, não tinha as redes sociais. Então, era pessoalmente. Então, quando uma pessoa não ia para o grupo, eu, durante a semana, procurava saber por que a pessoa tinha faltado. O que tinha acontecido que ela não foi para o grupo. Tipo assim, um acompanhamento. Sim. Aí a pessoa, não, é porque isso, aquilo, mais. Mas no sábado eu vou. Aí no sábado eu estava. Eu tinha essa preocupação. Tinha 33 membros. Eu deixei o grupo, chamava-se Grupo de Oração Coração de Maria. Eu deixei o grupo para entrar no seminário. Na minha missa de envio no seminário, uma das meninas do grupo, né, ela disse assim, ela lá na hora, na missa, né, dos agradecimentos, ela disse assim, eu queria muito agradecer a Deus pela pessoa do Josileudo, porque enquanto ele estava à frente do grupo, ele nunca deixou que eu me desviasse da igreja, do caminho de Deus. Ele ia atrás, ele ia à procura. Ele convidava a voltar. Ele dizia, não, volte, venha para o grupo no sábado seguinte. E motivava a gente a estar aí. Eu acho que essa dinâmica, ela é aquilo que Cristo faz. Deixar as 99 e procura aquela que se desviou. Então, é isso que a gente deve fazer. Você não deve achar que você é o Cristo, que é você que tem que converter a pessoa. Sim. Não é você que tem que mudar a vida da pessoa. Você tem que se preocupar em permitir Deus mudar a sua. Agora você vai ser, na vida de outras pessoas, um canal. Por isso, qual é o segundo passo depois da acolhida? Esse é um canal. Deixar as pessoas se encontrarem, oferecerem para elas ou para ela aquilo que ela não conhecia ou aquilo que ela nunca experimentou. Mas isso é obra de Deus e não nossa. Verdade. Entendeu? Porque às vezes... Ninguém converte ninguém. Às vezes a gente está muito preocupado em transmitir todo o catecismo para a pessoa. A doutrina. A doutrina toda. E não, ele tem que ser logo doutrinado, ele tem que aprender. Do primeiro capítulo, do primeiro parágrafo ao último do catecismo da igreja. Exatamente. Já tem que saber a Bíblia toda. Enfim, todas as regras da liturgia, né? É porque fulano... não pode isso, não pode não faz a vênia e tudo mais. Nossa! Né? Aí a gente acaba... Ou seja, é aquilo que Jesus fala para os fariseus. Sim. Vocês colocam fardos pesados nos ombros dos outros, enquanto vocês mesmos não movem nem com a ponta do dedo. Cara, desculpa a expressão forte. Pode falar. Quando a gente cobra demais dos outros, a gente já não está mais evangelizando e nem tem sendo irmão. Tá? Não é ser laxista. Não tem nada a ver com laxismo. Mas é você permitir que a própria pessoa vá também fazendo a sua caminhada. Porque aí você pode se tornar um chatólico, né? Além disso, você se torna um perigo. Porque ao invés da pessoa ficar, ela você vai faz dizer assim, afastar. Eu vou sair daqui. Que cara chato. Que cara chato. Pelo amor Como de é o nome? Deus. Chatólico. 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 Mas na nossa igreja, graças a Deus, não existe. Não existe isso, não existe. O chatólico é aquele... É a sua criação? Não, já tinha escutado. Então, é o chatólico. É verdade. Né? O cara, se você... É porque as pessoas acham... É aquilo que eu estava falando, né? É uma questão de papel. Sim. Né? Quem sou eu na vida do irmão? Eu não sou Jesus. Eu não sou Deus. Eu sou um irmão. E o que é que o irmão deve fazer? Caminhar junto. Ajudar. Exato. Estar junto. E nunca assumir na vida da outra pessoa o papel de Cristo. Só que a gente vê muito isso. Pessoas querendo ser, na vida dos outros, e até da igreja, os donos da verdade. Exato. Se não é assim, tá errado. Padre, se não fizer assim, não tá certo. A cartilhazinha, ó. Tá aqui. Tá ali, fiscalizador. E na página tal, parágrafo tal, diz que você errou. Tá. Você não vai pro céu. Você vai no mínimo, se você não tiver cuidado, você vai lá pro purgatório. Cuidado. Tem uns donos de igreja. Tem uns donos de igreja nas paróquias, então, não tem? Não tem nada. Aí as pessoas não ficam. Você não para escutar. Gente, mas o que é isso? O que é que eu estou fazendo aqui? Você tem que deixar as pessoas, no tempo dela e no tempo de Deus na vida delas,
E Tá acontecendo. acontecendo. Eu, você e quem está nos acompanhando, não somos os mesmos de 10, 20 minutos ou 10 anos atrás. A gente está sempre melhorando, mudando, compreendendo mais, entende? Sim. E a gente não pode querer que as pessoas que chegam automaticamente já saibam de tudo ou façam tudo. Não. Sim. Não é assim. Aí, automaticamente, a igreja precisa dar meios para que os seus filhos tenham acesso à doutrina da Exatamente, igreja, claro. à palavra de Deus, Claro. né? Curso bíblico. Por isso nós temos várias catequese continuada, pastorais, várias pastorais. exatamente. vários momentos de estudo, de aprofundamento Isso. com a palavra, conhecimento da doutrina, a catequese. Olha, a igreja está redescobrindo o itinerário catequético. O que é o itinerário catequético? É exatamente a maneira de como as primeiras comunidades cristãs faziam. O primeiro ponto é o querigma, que é o pré-catecumenato. Perfeito. O que é isso? O encontro com a pessoa, com a mensagem, com as atitudes de Jesus. É o primeiro. Não acolheu? Deixa Jesus agora ser Jesus na vida da criatura. Exatamente. A pessoa vai se apaixonar por Jesus. Pronto, se encantar. A palavra realmente é essa. Ser seduzido pela pessoa dele. Isso. E por isso, porque ela se encantou, ela disse, não, era Ela- tudo que eu buscava. Aí, abriu os olhos. Santo Agostinho diz, né? Tarde eu te amei, ó Tarde te beleza amei. tão antiga e tão nova. Te busquei aonde tu não estavas. Te busquei fora de mim. Quando, na verdade, tu estavas tão próximo. Tu estavas em mim. Em mim. Não é? Aí o Espírito Santo vai dar o gosto. Vai pelas dar o coisas. gosto. Não, eu quero fazer o curso O bíblico. Espírito eu Santo vai quero... arregalar os olhos da Arregalar, criatura. exatamente. Aí, depois que ela se enamora, se apaixona, como diz o profeta, acho que é o profeta Isaías ou Jeremias, né? Se foi seduzida, E deixei-me... me deixei seduzir, me deixei tu me seduzir. seduzias. Aí a pessoa se abre. Isso. Se abre a aprender, É. se abre a se comportar, a compreender as coisas. Só que o pessoal inverte. Aí, meu irmão, se tornam o quê? Doutores da lei. Doutores da lei. São fariseus. Aí as pessoas fazem o quê? Não ficam. Tem medo. É verdade. Entendeu? É verdade. Padre, o senhor se notabilizou e ficou conhecido pelas caixinhas, né? As caixinhas de perguntas. Quando é que foi que o senhor começou essa história? Sei não, acho que foi na pandemia mesmo. Na pandemia, o senhor estava sem fazer nada um dia. Rapaz, vou abrir aqui. Não, eu comecei a fazer lives Tá. por causa da pandemia e Mas eu apanhei demais. Por quê? Alguém lhe disse, Porque "Padre, todo mundo estava faz". fazendo isso. Aí- Todo mundo estava fazendo. Mas partiu do senhor mesmo. Foi, mas para a minha paróquia. Tá. Para o povo da minha paróquia. E o senhor se recorda quantos seguidores no Instagram o senhor tinha quando o senhor Eu acho começou? que eu deveria ter, no mínimo, 5.000, 6.000. Era nada. Quando começou as lives. Sim. Certo. E eu fazia no YouTube. Certo. Entendeu? Depois é que eu fui pro Instagram. Eu não Entendi. sabia nem fazer live no Instagram. Sabia nem onde eu apertava, sabe, que mexia. Aí comecei, só que eu lembro que a minha maior participação não era nem no Instagram, era no TikTok. Ah, é? Era. Se alguém me acompanha no TikTok, vê lá que no TikTok, quase tudo meu no TikTok é sempre caixinha de pergunta. Tá. Entendeu? Tá. E daí que eu comecei a viralizar. Do TikTok é que o pessoal começou a migrar para o Instagram. Instagram. Entendeu? Não foi o contrário. Certo. Não é? E aí eu comecei a me dedicar mais. Porque assim, eu estou há 11 anos, vou fazer 11 anos que eu estou na FM Dom Bosco. Sim. Toda sexta-feira, com um programa que se chama Igreja Responde. Com o Kleber Cunha. Com o Kleber Cunha. Que é de perguntas. Sim. Né? O pessoal pergunta e o padre responde. Com as bênçãos na época de Dom José Antônio. Sim. Eu fui perguntar a ele que eu tinha recebido esse convite, se eu podia ir. Eu lembro que ele pegou aqui no meu braço e disse assim: "Você não vai responder como a igreja manda? Não é a igreja responde?" Assim, então vá, meu filho. Mas, tá bom, tô sob a bênção do Senhor. Acabou-se. E deu certo. Aí eu levei para o Instagram, de uma maneira mais forte, não é? As caixinhas de pergunta. Certo. Hoje, infelizmente, eu não consigo mais. Infelizmente, porque a quantidade que... Infelizmente, porque eu queria responder a tudo, Aham. né? Mas felizmente que tem muita gente que vem procurar um padre
para perguntar coisas até do cotidiano. Aham. E daí, eu procuro todo dia, impecavelmente, responder 2, 3 ou 4 perguntas. Aí o senhor seleciona um ali. Meu irmão, eu faço assim agora. Ah, Tá aqui, né? Coisa... Aí eu faço assim, ó. Entendeu? Porque eu coloco assim a caixa. Hoje, por exemplo, hoje eu não coloquei. Eu tô aqui respondendo, eu nem sabia. Um dos meus afilhados aqui disse, padrinho, fica arquivado. O senhor vai lá nos arquivos, que o senhor encontra e tá tudo lá. Assim, onde é que procura? Porque quem mexe nas minhas redes sociais, tem muita gente que não sabe, acha que eu tenho uma assessoria, sou eu mesmo. Agora, Aí eu pego lá e respondo as perguntas que estão lá. Só que, assim, tem perguntas que eu já respondi que eu deixo passar mais tempo para responder de novo. Sim. Aí eu procuro aquelas que são mais inéditas e aquelas que são bem mais pesadas. Tá certo, tá Tá bom? certo. Agora, sim, o senhor abre todo dia a caixinha? Não, era isso que eu tô te falando. Ah. Às vezes, por exemplo, essa semana, quando foi a última vez... Hoje é o quê? Quarta, né? Hoje é quarta. Eu acho que eu coloquei a caixinha domingo. Tá, aí o senhor deixa lá. Deixo lá. Quando o senhor vai olhar, em média, tem quantas perguntas? Não sei mais. Não chega ao fim. Não consigo chegar ao fim. É mesmo? Por isso que eu digo que eu faço assim, ó. E não vai, não chega ao fim. É sério. Aí tem muita gente que reclama. Eu já perguntei 500 vezes, eu nunca me respondeu. Entende? Não chega ao fim. Entendi. Aí por isso que eu digo que eu faço assim, aí paro. Entendi. Aí se a pergunta ela é inédita ou ela é uma pergunta que muita gente tem uma necessidade de saber a resposta da igreja ou da palavra, uma aí vai necessidade ser pastoral muito uma necessidade grande. pastoral. Né? E às vezes, quando tá, por exemplo, às vezes eu encontro muito agora por causa do Mundial de Clubes, a pessoa pergunta sobre time, aí brincadeira para quebrar ali, um pouco o peso, aí vai nessa, entendeu? Entendi. Agora, qual foi assim o ponto que foi a virada ali? Que o senhor viu que... Olha, meu me irmão, disseram, isso aqui estourou. me disseram. Esses jovens de hoje são muito mais presentes e atenados às redes sociais do que nós. Então, numa pergunta do TikTok que eu respondi, eu sem querer, aliás, sem querer não, sem me perceber, eu falei isso. Nossa, que pergunta massa a sua. Foi assim que surgiu naturalmente. O bordão. Foi. E aí, eu respondi a pergunta, e aí os comentários eram, muito massa, eu gostei, pá, da resposta sua, massa demais. Aí os meninos assim, olha, padrinho, foca nisso daqui, porque a galera gostou muito do seu, é massa. Aí pronto. Aí eu fui usando com maior frequência e vi que, de fato, havia essa... como é que se chama? Interação, né? Isso. Do público, do engajamento com isso. Então, hoje em dia, eu não sou mais nem conhecido como Padre Josileu, sou conhecido como Padre Muito é Massa. Muito é massa. E o Muito é Paia. Né? E o Muito é Massa é para coisas boas, aquilo que é muito bom, e o pai é para aquilo que obviamente, não é nada legal. Eu não sei se todas as regiões do Brasil conhecem esse já termo conhecendo. paia, né? Paia. Já estão começando a conhecer porque... O massa é mais conhecido, comum, né? Comum, agora o paia é bem nordestino, é bem né? nosso. É bem nosso. O senhor já está chegando agora a quase 2 milhões de seguidores no Instagram, né? Falando só de Instagram, né? Instagram. E é impressionante. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte... Dessa sua experiência de responder essas perguntas, o que é que o senhor observa que é a maior dor das pessoas? Está muito ligado à questão matrimonial. Relacionamento. A relacionamentos. Entende? Muitas perguntas nesse tipo. Muitas. Por isso que, de vez em quando, eu procuro responder uma pergunta sobre a questão de relacionamento. Entendi. Não é? E tem uma preocupação muito, muito católica, né? De responder levando a mensagem, levando o direcionamento, o ensinamento da palavra e da igreja de uma maneira que a pessoa não se sinta mais ferida por aquilo. Certo. Porque, veja bem, Neto, eu tenho uma preocupação muito grande. Né? Eu falei das perguntas, e quando eu paro assim... eu tenho isso comigo. Ali não são perguntas aleatórias, são perguntas de pessoas. Sim. Então, tem estão pessoas sofrendo ali. Que estão sofrendo, exatamente. Tem pessoas que estão por trás ali daquela pergunta e que, de fato, podem estar sofrendo, feridas, até magoada com a igreja, com Deus.
Entende? Então, eu nunca respondo uma pergunta sem levar isso em consideração. Que ali tem um Neto por trás, tem uma Maria, tem um Paulo, tem um jovem, entende? Tem uma pessoa que nem é católica, ateu. Então, a minha preocupação é de levar o ensinamento, de dar a resposta. Quando as perguntas são todas relacionadas à igreja, à palavra de Deus, pode ter certeza que a minha resposta vai ser a partir da palavra e a partir da igreja. Claro que eu não vou ficar citando documentos e nem passagens bíblicas. Não dá para aprofundar, né, padre? E até porque ficaria muito pesado. Não dá para aprofundar. Agora, eu tento dizer para a pessoa, responder à pessoa, mostrando sempre um caminho. Né? Primeira coisa que eu faço é o acolhimento. Olha, muito massa a sua pergunta, é uma valorização da pergunta da pessoa. Não da pergunta, da pessoa. Sim. Segundo, eu procuro, às vezes, eu respondo assim. Sim. Só isso. Se pode prestar atenção, o fundo... O guarda-roupa aqui, o guarda-roupa lá do meu quarto, na casa paroquial. Todo mundo já conhece seu quarto. Às vezes, eu faço a resposta 10 vezes. Por quê? Antes de soltar. Antes de postar. Certo. Às vezes não. Às vezes... Sai boa. Já guardo. Aí depois eu vou editar. Eu gosto de colocar a legenda, porque o pessoal pede. Ai, padre, não deixa de colocar a legenda. Às vezes eu estou no ônibus, às vezes eu estou no carro, às vezes eu não estou podendo ouvir, aí eu acompanho pela legenda. Por quê? Porque quando eu respondi à pergunta, por que eu digo que às vezes faço umas 10 vezes a resposta? Porque na minha fala, algo vai prejudicar a pessoa. Algo vai ferir mais, algo vai ficar mal compreendido. Entende? Aí eu refaço. Refaço, até eu ver que não. Agora é isso aqui mesmo. Entendeu? Então foi assim que foi acontecendo. Sim. De maneira despretensiosa. Né? Isso mesmo. E foi acontecendo. Para mim, isso é um apostolado. Sem dúvida. Isso é um apostolado que eu rezo muito, sabe? Sim. Eu rezo deitado na minha rede. Principalmente quando eu estou em casa. Coisa boa. Por sinal, quando eu estou dirigindo no golzinho. E eu pergunto muito a Deus, Senhor, por que isso? Por que isso? Eu fui para um evento e eu disse assim, Senhor, por que o Senhor está me colocando nesse evento? Não tem nada a ver comigo. Isso rezando. Sim. Aí, do nada, de repente vem, se uma pessoa me conhecer, já valeu a pena. Pronto. Então, pronto. Você está entendendo? Sim. Não é porque eu não sou vaidoso. Quem me conhece? Bom, sou vaidoso assim, gosto de um cabelinho ajeitadinho. Isso é entendeu? dignidade, né? Dignidade, né? Mas eu não me envaideço porque... Padre, às vezes o menino diz assim, o senhor não tem dimensão do tamanho do senhor, onde o senhor chega. Eu disse assim, mas eu não pretendo chegar em lugar nenhum. Eu quero que Deus chegue. O senhor não buscou isso por isso? Nem busquei, nem busco. Exato. Agora, onde me chamam e eu posso ir, eu vou. Eu vou como padre, respondo como padre, aquilo que a igreja ensina, aquilo que a palavra de Deus ensina. Se alguém não gostar, pode até não concordar com o que eu falei, mas não vai dizer o quê? O padre falou da cabeça dele. Não, eu falei aquilo que a igreja ensina, eu falei aquilo que a palavra de Deus ensina. E quais são os maiores haters? Católicos. O próprio povo católico. O que se diz católico. Uhum. Mas observando outros padres, outras pessoas que têm esse apostolado, eu vejo que eles estão em todos os lugares. Né? Então eu aprendi uma coisa com o padre Fábio de Mello. Né? O padre Fábio de Mello é muito atacado, é muito... Né? Mas o pessoal bebeu tanto da fonte padre Fábio de Mello que agora estão achando que aquela fonte não serve mais. Mas uma vez eu vi um vídeo dele que ele dizia assim, as pessoas só te procuram quando elas se satisfazem daquilo que você está dando. As pessoas só te querem quando você oferece algo para elas. As pessoas só... E ele dizia outra coisa, só te procuram, só te querem e só concordam com você quando aquilo que você diz ou aquilo que você faz é para ela. Então eu aprendi que
Não importa se você vai agradar ao A, B ou C. Não importa que você está sendo fiel. Fiel a quem? A sua missão. Entendeu? Sim. Eu sou padre. Né? Eu não preciso estar na rede social para ser padre. Eu sou padre na e fora da rede social. Eu Sim. sou aquilo que eu sou. A rede social... eu estava preparando uma palestra que eu vou dar agora sábado num congresso, e era exatamente sobre isso. A evangelização nas redes sociais, normas e desafios a partir do direito canônico, não é? Você falava aí no início, né? Sim. Eu tenho formação em direito canônico. Eu estava lendo um documento, umas falas do Papa Francisco, do Papa Bento XVI, do Papa Leão também agora, e o Papa Francisco dizia assim, né, na fala dele, a evangelização tem que acontecer onde as pessoas estão. E as pessoas estão nas redes sociais. Não, ele não usa redes sociais. As pessoas estão nos meios de comunicação social. Então, a evangelização tem que acontecer aí Tem também. que acontecer aí. Você não pode fugir desse mundo. Não pode. Não dá mais como Não fugir. dá mais como. Quem ficar... Aquilo que o padre Jonas Abib canta naquela música, né? O barco já está em alto mar. Não dá mais para voltar, Não dá mais para voltar. O Vaticano lançou o perfil do Papa no Instagram. Né? Exatamente. Eu acho que foi o primeiro Papa, né? Não foi o primeiro Papa a ter? Foi. Assim que ele... Até porque ele já deixou claro que ele quer, né, durante o pontificado dele, abordar muito a questão social. Ele vai realizar... à luz da revolução que ele chama com a inteligência artificial. Ele vai realizar o primeiro... Não sei se é congresso, evento, ou algo do tipo. Um evento aí. No Vaticano sobre a IA. Sobre IA. Ele vai realizar. Eu estava lendo sobre isso. Eu leio muito, viu? Sim. Eu leio muito. Sim. E eu estava lendo sobre isso. Ele vai realizar o primeiro... Não sei se será congresso... Sobre a IA lá no Vaticano. Lá em Roma. Viu? E é necessário, né? Lançar luz. Eu queria tanto ir. Entendeu? Porque vai ser um divisor de águas. Leva nós. Entendeu? Então, assim, as minhas redes sociais, para mim, é um apostolado. Uhum. Quem me conhece pessoalmente, já chegou para mim, né? Que não me conhece assim. Nossa, padre, isso é mais engraçado pessoalmente, isso é muito mais profundo pessoalmente do que nas redes sociais. Para mim é isso. Entendeu? Agora, deixa eu colocar uma coisa para o senhor. O senhor não acha, uma dúvida, né? O senhor acha que, às vezes, a resposta que o senhor dá ali, que não há espaço para aprofundar, o senhor concorda com isso, né? Não dá, né? Não dá. O senhor acha que, às vezes, pode carecer... Pai, tem mais água aqui, o diretor, para o nosso convidado? Tem mais não aí? Acabou aqui, ó. Acabou também. Estamos na seca. O senhor acha que, às vezes, ali quem está... A pessoa que lê ali a resposta, né? Ela fica... Dá para saciar? Às vezes, ela... A intenção do senhor é dar um aperitivo para que ela... Olha, eu respondo a maioria das perguntas em 1 minuto, que é o tempo do Stories. Do Stories, exatamente. Não é? 1 minuto. Claro que nem sempre você consegue dizer tudo sobre aquela pergunta, aquele tema, em 1 minuto. No entanto, quem observar, ficar atento, vai ver sempre que a pergunta ela mostra um caminho. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa que perguntou, ou quem está interessado no mesmo assunto, vai saber que existe uma posição clara e objetiva da igreja sobre aquilo. Sim. Tá entendendo? Claro que, às vezes, você é professor, né? Sim. Você sabe que um tema de uma certa aula requer mais aulas. Porque o tema exige, né? Isso. Então, a mesma coisa é se aventurar. Você se aventura em tentar responder aquela dúvida, ou tirar aquela dúvida da pessoa, em 60 segundos. Um poder de síntese fantástico. Você tem que saber ser muito objetivo. Uhum. Claro que, às vezes, eu não consigo. Por quê? Porque a pergunta em si, ou ela é muito prolixa, ou ela é muito ramificada, entendeu?
que não dá. Às vezes são 3 assuntos, 3 perguntas numa só. Não só. Né? Por exemplo, hoje me perguntaram assim, padre, como era a pergunta? Que eram 2 numa. Aí eu disse assim, pronto, foi ontem. Padre, Pedro é considerado o primeiro papa da igreja, correto? Não, certo. Mas ele era casado. E a esposa dele? Então veja que são 2 perguntas. Uma parece ser uma afirmação, mas o certo mostra que é uma pergunta. Certo. E da esposa. Sim. Né, da suposta esposa de Pedro. Então, claro que ali, em 1 minuto, para você fazer toda uma abordagem bíblica das 2 questões, bíblica e histórica, não dá. Entendeu? Mas você mostra, eu mostro, por exemplo. Caminho, né? Aí eu digo, na responder sobre, nós católicos, a partir da palavra de Deus e da tradição cristã. Quando eu digo tradição cristã, eu já estou mostrando para a pessoa que a fonte qual é? A palavra e a tradição da igreja. Exato. Entendeu? Diz isso, diz aquilo. A palavra de Deus sobre isso já fala isso. Entendeu? Dá para perceber quando é casca de banana? Quando a pessoa está com a má intenção mesmo. Vou pegar o padre aqui nessa virada. Dá perfeitamente. Por exemplo, me perguntaram assim ontem. Ontem foi antes de ontem. Padre, meu amigo vai se batizar na Umbanda. E ele me convidou para ser padrinho dele. Eu sou católico, o que eu faço? Entendeu? Nitidamente, hoje eu já percebo. Sim. Hoje eu já percebo. Entendeu? E a minha resposta tanto agradou aos umbandistas, como agradou aos católicos. Entendeu? Tá certo. É porque os haters, eles não são de fora. Não são. Entendeu? São mais pessoas que se acham mais capacitadas, né? Às vezes falta um pouquinho de humildade, né? Eu vou discutir com um professor de história, se eu não sou formado em história. Eu também não sou, sou formado em Direito. Mas se aprofundou. Em História, para dar aula de História. Eu não me aprofundei em História. É História o quê? Do Brasil? Era, geral e do Brasil. Então, eu vou escutar, homem. Não é não? Agora tu vai discutir com um padre formado em Direito Canônico, se não é tua área? De jeito nenhum. Você vai fazer o quê? Escutar. Eu boto meu rabinho entre as pernas. Não precisa ter humildade? Tem que ter. Não é? Tem que ter. Tu precisa ser humilde. Claro. O problema hoje é que muitas vezes a soberba, o orgulho invadiu o coração de muitos irmãos e irmãs. Padre, por falar em haters que são de dentro da igreja, né? A gente tem agora essa polêmica aí. Dentro da igreja, nas redes sociais, está bombando aí do Centro Dom Bosco, né? Catecismo, né? Exatamente, dando nome aos bois, né? O Centro Dom Bosco, que era uma instituição que lançou tantas obras bacanas, né? Bem elaboradas, editorialmente falando, né? Bem acabadas e tudo mais, e com temas bem relevantes, né? Padre, vamos já liberar o senhor, viu? Atenção, comunidade, paróquia... São José Operário. O padre tá indo, viu? Peraí, não é ao vivo. Mas vai já. Então, eles lançaram um livro criticando o catecismo. O último catecismo, o atual, que é do Papa João Paulo II, né? Isso. E criticando o catecismo. E a gente vê essa polarização. A polarização política do mundo secular também entrou dentro da igreja. A gente vê essa polarização, as pessoas levando as ideologias para dentro da igreja, e a gente vê, né, grupos se digladiando, porque se você não votar no fulano, então quer dizer que você não é católico, o católico não vota em fulano, porque isso, e parará, e uns se acham mais certo que os outros, é porque você não lê a doutrina, é porque eu sigo o padre fulano de tal e você está errado, e não, mas eu... Enfim. Exatamente. Que coisa. Não é nenhuma novidade, né? A igreja sempre teve os seus cismas. Sim. Né? O que é novo é que isso agora tem os meios sociais, chamado redes sociais, para mostrar quem quiser ver. Exato. Né? Existe isso agora, que de novidade é só que agora tem meios que mostram isso. Olha, eu falava há pouco tempo, falta muita humildade. Sabe qual é o problema dos grandes intelectuais? Não é a sua inteligência, não é a sua pesquisa, é a sua falta de humildade. Entendeu? Que nunca nos falte.
Porque, veja bem, eu não posso querer achar, querer pensar que eu sou mais sabido e mais inteligente do que a igreja, do que um papa. Porque o papa não age sozinho. Ele tem toda uma assessoria pesada. Entende? E você sabe muito bem como são necessários os assessores. Só que tem pessoas que acham que são muito mais capazes do que um papa, do que um bispo. Pessoas que se aprofundam de maneira doada, não é? A igreja, a viver a palavra, a anunciar a palavra. Isso é tão Prejudicial. à igreja que cria essas polarizações para dentro da igreja. Por quê? Porque se eu sou o que bebe dessa xícara e tu o que bebe dessa, é claro que tu vai dizer que o que tu bebe é melhor do que o que eu bebo. Né? E aí o que acontece? Eu que estou te dando de beber, vou querer que tu continue bebendo da minha xícara, do meu conteúdo, da minha coisa. Quando, às vezes, tem por trás até venda, né, para monetizar. Olha, uma coisa que eu aprendi na minha adolescência, graças ao meu pároco, na época, a amar. Amar não no sentido... é por isso que eu corrijo, porque eu amo a igreja. Não. Amar a igreja, amar a Deus, amar aquilo que é da igreja, sabendo respeitar. Né? Hoje você vê católicos literalmente atacando a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que é um órgão de comunhão entre os bispos do Brasil. Ali eles se encontram para discutir muitas coisas da vida da igreja como um todo no país. Claro, não é um órgão que é um órgão deliberativo, não é? Mas é um órgão pastoral. É um órgão pegando a autoridade da igreja, pode fazer leis para o país. Aí você vê pessoas que se dizem católicos por falta da humildade, quererem saber ou acharem que os bispos estão errados. Por quê? Porque não estão bebendo da minha xícara. Estão bebendo dessa xícara. Isso é falta de humildade. É arrogância. Aí o que acontece? Quem é que se prejudica? As pessoas que não têm embasamento, os católicos que não têm conhecimento, os católicos que não teve a oportunidade que aqueles tiveram. Tá entendendo? Porque a coisa mais correta... O direito canônico ele tem 3 fundamentos. Tá. A doutrina, a única doutrina igual, a palavra de Deus, né, que é a base de tudo, o magistério... Vou começar por aqui. A palavra de Deus, certo, a tradição e o magistério. Sim. Se você tira um desses 3, você já não está na comunhão com a Igreja Católica. Você está entendendo? Uhum. Por quê? Porque você está dizendo que não concorda. Não concordo com o magistério. O magistério está errado. Quando a pessoa diz que o catecismo da Igreja Católica tem erros, ela está atacando quem? O magistério. De quem? Do Papa. Então não está mais em comunhão. Isso é muito perigoso. Você fala, a igreja sempre teve cismas. Teve. E eles começam assim. Alguém que é muito pensante, alguém que é muito inteligente, mas que não tem nada de humildade, que acha que todo mundo tem que beber da xícara dele. Aí, meu irmão, para você desconstruir isso, você é chamado de herege, você é chamado de tanto nome. É verdade. Entendeu? Mas, assim, a igreja, ela é hierárquica, né, na sua essência, né? Ela é hierárquica. A sociedade hierarquicamente organizada. Hierarquicamente organizada. E aí nós temos esse conceito de sinodalidade. Sim. Né? Sinodalidade, que é o senhor pode explicar melhor, uma abertura, uma possibilidade, né? Um chamamento para que todo fiel... Você sabe o que significa o nome sínodo? Sim.
caminhar junto. Caminhar junto. Nem tu na frente, nem eu atrás, mas todo mundo junto. Pronto. Guiados, aí que vem a questão, guiados pela própria igreja. Pronto. Quando eu quero estar lá na frente, já não estou sendo sinodal. Entendeu? Somos nós juntos, convidados pela igreja. A igreja é maior do que eu. A igreja é maior do que você. A igreja é o corpo. A igreja não é só uma pessoa. Entendeu? Por que que Jesus insiste em colocar Pedro dentro da barca quando ele disse, és tu, Senhor, deixa eu ir andando sobre as águas. E ele começa a afundar, por que que Jesus pega ele e bota dentro da barca? Jesus poderia fazer com que ele levantasse e continuasse andando na água, sim ou não? Sim. Porque nós temos que estar com a igreja. Dentro da igreja. A igreja é maior do que nós. Sim. A igreja é maior do que qualquer centro. Seja de Dom Bosco ou não, seja de São Miguel Arcanjo ou não, a igreja é maior do que qualquer centro. O que falta em algumas pessoas é saber ser sinodal, é saber caminhar com a igreja. Tá? E a igreja ela tem a garantia de Cristo de que o Espírito Santo é quem a conduz. Sim. Não é fulano e nem ciclano. Então, esse caminho sinodal tem permitido surgir manifestações, documentos em algumas regiões, né? A gente já ouviu falar no Sino da Amazônia, né? Tem a igreja da Alemanha que tem chamado a atenção por algumas posições bem controversas, enfim. Mas isso aí não é sínodo. Não é sínodo. Lá o que tá aconteceu na Alemanha não é, né? Não. Você está se referindo a quê especificamente? Se é a mesma coisa que eu estou pensando. Foi o movimento lá na Alemanha que levantou uma série de questões que vão contra o magistério. O que se levantou lá na Alemanha sobre várias questões que vão contra o magistério partiu de um grupo específico na Alemanha. Eu não vou citar aqui o nome, porque depois, quando terminar... Um corte. E foi muito sério. Muito sério. Foi muito sério o que aconteceu, porque isso daí quase rompe a unidade da igreja na Alemanha. Tá? Muito sério. Exatamente. Foi um movimento arquitetado, organizado. A Alemanha, né? Tem que ser a Alemanha, né? Sabe o que eu estou pensando, né? Estou falando, né? Entendeu? E acabou. Só que graças a Deus e graças a muitos bispos alemães, isso foi... Né? Tem um episódio interessante que o Papa Francisco está assim, né? E aí chega um bispo alemão e aí se apresenta, né? Aí o Papa Francisco assim, mas você é católico, né? Aí o bispo, sim. É nítido, é tão interessante esse vídeo. Né? E o Papa sabia o que estava falando, perguntando, né? Por causa disso. Então, veja bem, existe, aquilo que não comunga com a igreja, não é a igreja. Isso. Só para que as pessoas entendam. O caminho sinodal, ou seja, ouvir as comunidades, a igreja... Como um todo. A Santa Sé, né, a Cúria Romana, querer ouvir todas as expressões, não significa que tudo que foi manifestado, tudo que foi dito, vai ser lei a partir do momento que... Não é isso? Olha, é uma coragem muito grande do Papa fazer isso. Por quê? Porque a igreja no Brasil não é igual e não tem os mesmos desafios do que a igreja, como eu já citei aqui, na Alemanha, Exato. Na Itália, nos Estados Unidos. Não. São realidades totalmente diferentes. Mas há coisas que são muito comuns. Questões matrimoniais, por exemplo. Sim. Questões de gênero. Sim. Questões de desafio da evangelização pelas mídias sociais. São coisas muito comuns que acontecem em todas as realidades mundo afora. Então, a igreja ela para escutar como esses desafios eles surgem e como vamos dar resposta sinodal, ou seja, comum para isso. Isso. Então, são questões muito persistentes, inerentes à realidade das pessoas, não só na vida religiosa, mas na vida social, entendeu? Que a igreja está tendo a coragem de quê? De chamar, de escutar. Cara, você vê as equipes sinodais trabalhando
lá no Vaticano, como a gente viu, né, acompanhando. E numa dessas equipes lá, assim, de mesa. Sim. O Papa numa equipe. Grupos de trabalho ali, grupos de trabalhos. Isso é bonito demais. Isso, sim, demonstra o querer caminhar junto. Por que o senhor acha que... E isso daí vai dar respostas para questões que nós, talvez, não agora, mas lá na frente, vamos começar a entender. E por que o senhor acha que alguns grupos criticam fortemente a sinodalidade? Porque não querem caminhar junto. Não é isso que eu estou te dizendo? Quando eu não quero caminhar contigo, eu vou arranjar qualquer pretexto para não caminhar contigo. Por quê? Porque o meu egoísmo, o meu orgulho, a minha inteligência é tão superior à tua que eu vou ficar perdendo tempo contigo, Neto. Ou vice-versa. Eu sou melhor do que você. Você é melhor do que eu, então você não vai querer caminhar comigo. Parece que esses Aí o orgulho, a vaidade, que não deixa de ser um pecado gravíssimo, geram coisas e situações como essa que a gente está aí vendo. Alguns argumentos que esses grupos contrários levantam não, a igreja é hierárquica, a igreja não é uma democracia, a igreja vai perder a sua essência, né? As pessoas querem Tu sabe qual aprovar... é a base da igreja? A Assembleia, né? Não, o batismo. O sacerdócio o quê? Comum. Comunitário, né? Comum. É a base da igreja. Só que dentro desse... o que o pessoal fala aí é aquela pirâmide, né? É o Papa, os bispos, o padre, o diácono, né? Religiosa, não é assim? Sim. Não. A igreja ela se estrutura a partir do batismo. Todos nós somos igreja, não é porque é papa, não é porque é bispo, não é porque é padre, não é porque é teólogo, é porque todo mundo é o quê? Batizado. Christi Fidelis. Somos juntos povo de Deus, né? Exatamente. Dentro dessa realidade de igreja é que surgem os ministérios variados. Mas todos bebem da mesma base, que é qual? O batismo. É essa a realidade de igreja. Não é essa pirâmide. Não, se não for assim, não é igreja. Pelo contrário. Eu sou padre porque primeiro eu sou o quê? Batizado. Você casa na igreja porque primeiro você é o quê? Batizado. Veja qual é a base. Veja qual é o comum de todos. É aquilo que Jesus fala, sacerdócio comum, régio, profético. Isso. Entendeu? É isso. Só que as pessoas acham que o mais importante é o que está em cima. Né? A autoridade. Por quê? Volto a dizer, desculpa estar insistindo. Sim. É porque eu também sou assim. Eu quero ser o maior. Eu quero ser o mais sabido. E aí eu vou estar o quê? Bebendo da minha xícara. E dando... filho. Entendeu? Os grandes cismas, as grandes separações na igreja não foi por questões doutrinais. Eu quero ser visto, eu quero ser falado, eu quero entrar para a história. Eu sou tal. Entendeu? Verdade. Padre, olha, a gente vai caminhar para o final, né? Vamos terminando, para não liberar, padre. Deixa eu abordar só mais um tema. Tá bom. Né, para a gente lançar a luz aqui, que é uma questão que já vem há já alguns anos. Eu escutei, só completando, eu escutei uma coisa muito bonita quando eu fiz o meu mestrado. Eu prestava atenção a tudo, o conteúdo, tudo. Mas aquilo que os professores falavam fora do conteúdo, para mim era tão importante quanto aquilo que eles falavam do conteúdo. E um professor meu, numa aula, ele dizia assim, olha, quando vocês forem mestres, doutores, saibam de uma coisa. Vocês não são mestres e doutores para vocês mesmos, mas para servir a igreja e ao povo de Deus. Se não for para isso, você pode ser a pessoa mais douta da história. Não vale de nada. É verdade. Não vale de nada. Verdade. Se você não for capaz de dialogar com as pessoas, no nível das pessoas, não adianta de nada. Você vai ser o doutor fulano de tal, apenas. Aí que ninguém quer chegar perto. É muito sabido, é muito inteligente, mas a sabedoria e a inteligência dele ficou só para ele. Eu escutava isso de um professor que é
pós-doutor em Direito Canônico, formado em psicanálise, e um homem totalmente humano, próximo, sem medo de baixar, sem medo de caminhar, de conversar com todo mundo. Ele não falava apenas por falar, ele vivia aquilo. Graças a Deus eu tive essa experiência na minha vida. Sim. Pode continuar, desculpa. Sim, não, Só que eu me lembrei disso, sim, que eu achei perfeito, que era importante perfeito, colocar aqui. relevante. Padre, sobre questão de gênero, que hoje a igreja precisa se dar respostas também, precisa se debruçar sobre isso, precisa oferecer uma resposta, né, a essa questão que é latente na sociedade. Como é que o senhor enxerga essa questão da comunidade gay, né, homoafetiva, né, as pessoas eu vejo como que a igreja buscam vê. a igreja? Eu vejo como a igreja vê. Uma frase do Papa Francisco, quando perguntaram a ele sobre isso. Ele disse: quem sou eu para julgar um gay, uma pessoa de uma orientação sexual homoafetiva, que busca a Deus de coração sincero? Quem sou eu para dizer que essa pessoa não pode ser salva? Ele disse isso voltando da Jornada Mundial do Brasil para Roma, perguntada por uma jornalista sobre isso. Foi a primeira pergunta e a primeira resposta que o Papa Francisco deu sobre esse assunto. Foi a primeira pergunta que fizeram a ele. Então, vejam bem, a igreja ela é mãe e mestra. O que uma mãe faz? Né? Você tem a sua esposa, você tem seus filhos. O que a mãe faz? A mãe traz o filho para perto, né? Acolhe, dá o colo, dá o afago, Sim. dá o amor. Mas a mãe faz o que também? Orienta. O papel da igreja é esse. O papel da igreja é de acolher, compreender, dialogar e não condenar ninguém. A igreja não tem o papel de condenar ninguém. Nem eu te condeno, vai e não peques mais. O papel da igreja é esse, acolher e orientar. As respostas vão variar de pessoa para pessoa. Isso serve não só para esse grupo de pessoas. Serve para todo mundo. Sim. Serve para homem casado, serve para mulher casada, Sim, serve para padre. Sim. A igreja ela tem essa dupla missão, como mãe e como mestra. Então, como mãe, ela tem que acolher, ela tem que trazer para perto, ela tem que abrir as portas, ela tem que deixar entrar em casa. E como mestra, ela tem que educar, orientar e mostrar caminhos. Esse é o papel da igreja. Só que tem gente que não compreende isso. Qual é o papel que a pessoa, que muita gente quer? Não, você tem que dizer que vai para o inferno. Pelo amor de Deus. A gente tem poder de dizer que alguém vai para o inferno? Ah, mas está no pecado. O que é que passa no coração e na mente daquela pessoa, meu irmão? Quem é que vai saber se não só Deus? O homem vê a aparência. Você vê que várias vezes aqui eu tenho citado a palavra de Deus, né? Sim. Para mostrar isso, que quando a gente tem intimidade com a palavra de Deus, a gente não tem que só saber, a gente tem que viver. E diz lá, o homem vê a aparência. Eu, de Jesus, eu vejo o coração. Tem muitos gays, tem muitos homoafetivos, tem muitas pessoas que vão entrar no céu e tem muitos católicos muito santos que vão ficar batendo na porta. Senhor, Senhor, não foi em teu nome que eu preguei, não foi em teu nome que eu escrevi livro, Senhor. Jesus, eu nem conheço vocês. É ele quem diz. Não é? Está lá na palavra dele. Então, esse é o papel da igreja. Olha, eu vou dar um exemplo aqui de um jovem lá da minha paróquia. Eu já dei em vários lugares, porque isso foi muito forte para mim. Eu sempre chego cedo lá na minha paróquia, dia de domingo, para acolher as pessoas. A missa do domingo à noite é 19 horas. Certo. 18 horas eu já estou lá na igreja. Né? Eu fico lá na frente da televisão quando o São Paulo está jogando, né? Torcendo tudo, mas já estou arrumado já para sair para a igreja, porque eu gosto de chegar cedo. Aí nesse dia eu estava lá, era mais ou menos umas 6h10 da noite, veio um jovem lá no corredor da igreja, do lado de fora, né? Aí em minha direção. Né? Aí disse, boa noite, padre. Eu disse, boa noite, meu filho. Padre, eu não sou católico, mas eu preciso muito falar com o senhor. Assim, diga. Aí se apresentou, disse de qual era a igreja, e disse assim,
eu sou homossexual, minha família não me aceita, eu não me aceito, e aonde eu estou, dizem que eu estou com demônio e vou para o inferno. Hoje eu acabo com a minha vida. Desse jeito. Desse jeito. E eu, valei-me minha Nossa Senhora do Desterro, me ajude. Ela disse assim, calma, você é filho de Deus. Você não é nada disso que falaram. Você não tem demônio, você não vai para o inferno, você é filho amado de Deus. Nisso o rapaz começou a chorar. Chorou que parecia uma criança. Olha, aqui não dá para eu ter uma conversa com você com mais profundidade, porque fica chegando pessoas. Mas toda quarta-feira eu atendo, 9h30 da manhã aqui na igreja, por ordem de chegada. Se você quiser vir, eu farei com você um acompanhamento. A gente vai conversar tudo. Você vem? Isso era no domingo. Assim, venham, padre. Aí quando foi na quarta-feira, eu estava lá. Na outra quarta-feira, eu estava lá. Na outra quarta-feira, eu estava lá. Aí teve uma quarta-feira, ele não era católico. Aí teve uma quarta-feira assim, padre, domingo eu vou vir para a missa do senhor. Assim, vai não. Vou, vai não. Você não é católico. Você é evangélico. Vai lá para o seu culto. Aí ele disse assim, não, mas eu quero vir. Eu disse assim, não, dia de domingo você tem culto, vá para o seu culto. Eu disse, mas eu quero vir para mim, o senhor vai me empatar? Aí eu disse, não, eu não vou lhe empatar. Pois eu venho. Assim, bom, venha se quiser. Aí ele veio. Eu não chamei, nem coloquei nenhuma condição. Até insistiu até para ele não ir, né? Não ir. Eu não sou proselitista. Uhum. Eu acho que a pessoa tem que buscar Deus e a igreja no seu momento. Não cabe ninguém estar ali, não é para isso. E aí, ele começou a vir para a igreja. Vim. Começou a fazer muitas amizades lá na igreja. Hoje, ele quis. Hoje eu disse, um tempo já, né? Sim, se tornou católico. Está lá, buscando ser fiel a Deus, como gay. É professor, né? Excelente professor, e exerce, ajuda na liturgia da igreja, e exerce um trabalho junto comigo com a juventude da paróquia. Esse é o papel da igreja, Neto. Entendeu? Quem é que está fazendo a obra na vida dele? É o padre Josileu? Não. É Deus através da igreja. Sim. Ok? Amém. Maravilha, padre. Maravilha. Esse é o padre Josileudo, né, que não se nega a responder qualquer tipo de pergunta. Nada, é muito fácil. Se teve alguma pergunta que você achou que a gente poderia ter feito e não fez, deixa aqui nos comentários o que é que você achou desse episódio, o que é que você gostaria que nós perguntássemos mais para o padre. E quem sabe a gente não faz o parte 2, né, padre? Vamos marcar, né, Neto? Deus quiser. Próximo ano, quem sabe? Agenda cheia. Padre, obrigado. Teve um podcast que eu fui 2 vezes. Olha aí. Eu amei também, Olha porque aí. foi assim, muito legal, muito legal. E as 2 pessoas que me fizeram o podcast, uma era católica e o outro era um bandista. Rapaz, foi assim um podcast assim fantástico. Legal. Um nível de conversa super bacana. Que bom. Entendeu? Maravilha. Estamos aí à disposição do Joia. Atos Podcast. Nós vamos baixar assinado lá na paróquia de São José Operário, Ah. o pessoal do conselho lá liberar ele. Não pode, porque fui eu. Fui eu que agendei. Tá bom, gente. Vamos liberar o padre. Vamos liberar. Vamos liberar. Padre, então, dê-nos sua bênção aqui Sim. pro nosso apostolado Eu e também sou para todos que seguem e assistem a gente. Eu sou apaixonado por Nossa Senhora. Depois de Deus, eu sou apaixonado por Nossa Senhora, inclusive Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das O Graças. título é Nossa Senhora das Graças. Sim. Bora rezar uma Ave Maria. Vamos lá. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças. Rogai por nós. Vou dar só uma última palavrinha. Certo. Só Deus, ninguém mais, é capaz de entrar na lama do pecado, da sujeira de cada um de nós, nos tirar de lá e não ser manchado pelo nosso pecado. Só Deus. Todos nós, outros, somos pecadores e estamos nas nossas lamas do pecado. Então a gente não pode querer nunca se achar melhor do que ninguém. Amém.
É isso. Tá bom? É isso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Gente, segue aí o Padre José. É difícil alguém que não siga ainda, né? Mas a gente vai deixar aí o arroba. O diretor... diretor colocou aí na tela. Foi, diretor? Botou o arroba aí, segue também, tá na descrição. E deixa o seu like, se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Tira um tempinho aí, se inscreve no canal, é bem rapidinho, tá? Ajuda o Atos a crescer. E até o próximo episódio, se Deus quiser.